Valendo? Muito bem, pessoal. Uma ótima noite a todos vocês que estão aí presentes no Centro Espírita João Batista. Uma boa noite também para todo mundo que está acompanhando online a reunião de hoje. E um bom dia, boa tarde, boa noite para você que está ouvindo agora, vendo no YouTube, né, a reunião dessa noite. Aí fica a dica para os presentes aqui hoje online ou aí no centro. Quando você não puder vir, depois você pode recorrer à gravação da reunião presente lá no YouTube, o que é muito legal e muito bacana para nós, né? Bom, na noite de hoje, dia 3/12, a gente tem um convidado especial, Denizar, que vai falar do item 4 do capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo, e o tema é os infortúnios ocultos. Depois a gente vai ter também a leitura do capítulo 48 do livro Pão Nosso, com o título Compreendemos. E como a gente faz toda sexta-feira na nossa reunião, a gente precisa de alguns voluntários, né? Um voluntário para a prece inicial, um voluntário para as vibrações e um voluntário para a prece final. Quem que se habilita a nos ajudar nessa noite? Eu faço a prece, vamos deixar inicial. Denizar faz a prece inicial, legal. Prece final e vibrações. Temos voluntários? Pode ser do centro também, viu, gente? Alguém se habilita aí? Estou vendo todo mundo levantar a mão aí. Será que eu estou vendo mesmo uma miragem ou é verdade? Ou como é que é? Eu vou convocar, então. Pode ser? Gracinha, você faz as vibrações, então, para a gente? Depois? Sim? Sim, a Gracinha faz as Tá vibrações. bom. E o senhor eterno presidente faz a prece final? Ah, eterno presidente está ali, ó, falando. Não, ele é o presidente, você é o eterno presidente. Você faz a prece Isso, final para a gente? faz. Aê! Então tá bom. Obrigado, Macário. Então, Denizar, é com você. Ok, boa noite a todos. E vamos iniciar esta palestra sobre o Evangelho, um tema do Evangelho, elevando o nosso pensamento ao Pai, ao Mestre Jesus, mentalizando sempre a sua luz a nos envolver, a nos fortalecer, que as equipes espirituais que dirigem esta casa, que nos ilumine, a seguir sempre nesse caminho desta doutrina de amor, de luz e de paz. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, assim como nós perdoaremos aos nossos devedores. E não nos deixe cairmos em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo mal, pois teu é o reino, o poder e a glória por toda a eternidade. Que assim seja, Senhor. E o tema de hoje, então, é o item 4 do capítulo 13, os infortúnios ocultos. E o capítulo 13 tem como tema, né, que sua mão esquerda não saiba o que faz a sua mão direita. E se a gente pensar um pouco nessa frase, né, fisicamente diremos que isso é impossível, né? Como uma mão que faz parte do mesmo corpo pode não saber o que a outra está fazendo. Chico Xavier, ele deixa uma mensagem interessante. Orientações temos muitas, falta intérpretes. Interpretar o Evangelho do Cristo não pode se ater apenas ao raciocínio. Se a gente ficar só na razão,
a gente vai deixar de fazer a interpretação no sua totalidade. Interpretar vai muito mais além, que é colocar em ação em nossas vidas. E para entender um pouco esta frase de Jesus, né? Vamos fazer algumas questões, 2 questões pequenas, cada um pense aí. Nesta última hora, quantas vezes você respirou? Quantas batidas o seu coração teve? Alguém se habilita a dizer assim, rapidamente, quantas teve? 3.600 batidas na última hora. Percebem que isto é algo que acontece sem a gente perceber? Que isto é algo natural? A caridade também deverá chegar até nós desta forma. O dia que a gente conseguir não perceber que estamos fazendo caridade, vamos entender esta frase do Mestre Jesus. A mão esquerda não saberá o que faz a direita. Logicamente, estamos bem distante ainda disso, né? O que nos impede realmente de agir ou proceder desta forma? É nosso apego material, é nosso orgulho, é nossa vaidade. E muitos de nós dizem, bom, eu faço caridade. Ok, mas vamos usar um pouquinho aquilo que São Vicente de Paulo nos recomendou. Que a cada dia, no final de cada dia, a gente possa avaliar realmente, diante das oportunidades que tivermos, o que realmente realizamos, de que forma nos comportamos diante das oportunidades que o Pai nos ofereceu nesse dia. Vamos dar um exemplo, né? Quando chegamos num semáforo e alguém bate no nosso vidro lá, pedindo uma moeda, alguma coisa para poder saciar sua fome de alguma forma, como agimos? Primeiramente, já chegamos com o vidro fechado. No próximo ponto é que ele bate e a gente já fica meio intimidado até em abrir, né? E quando fazemos a entrega da moeda, fazemos de que forma? Às vezes abrimos só um pouquinho o vidro e entregamos a moeda, né? Isso realmente é caridade? Sim e não, né? Sim, porque de alguma forma nós estamos dando alguma coisa que ele precisa para saciar uma necessidade que ele tem. Porém, nós o fazemos dessa forma porque aquilo nos incomoda. Aquilo socialmente nos incomoda. Então, damos uma moeda e dizemos para nós mesmos, fiz minha parte. Mas está na hora das autoridades governamentais fazerem a mudança de tudo isso. É assim, normalmente, que a gente se comporta diante daquilo que chamamos de realmente de caridade. Ou, ao entregarmos cestas básicas às famílias vulneráveis, tiramos fotos, colocamos nas redes sociais. Com que intenção fazemos isso? Realmente para agregar mais pessoas a esse trabalho, que é importante? Ou para que as pessoas nos vejam e nos coloquem como pessoas boas? Qual é a intenção do que fazemos? Esta análise que São Vicente de Paula nos recomenda fazer. É caridade? Sim. Mas que caridade nós estamos fazendo? De que forma nós estamos fazendo? A gente precisa aprender que a caridade deve ser algo que traga um bem-estar para a gente internamente. Não uma exteriorização do ato como uma fonte de engrandecimento
do ser ainda muito material que a gente é. No item que a gente está analisando, né, dos infortúnios ocultos, tem a história lá da senhora de sociedade que carrega a sua carruagem com mantimentos, com roupas, com aquilo que é necessário para levar auxílio aos seus, às pessoas que ela normalmente ajuda. Para não humilhar aqueles que recebem essas doações, ela se veste de uma forma bem simples. Por que ela faz isso? Porque ela precisa não criar um distanciamento entre ela, que é aquela que assiste, e aquele que recebe. Por quê? Porque ela não vai levar só o alimento, ela não vai levar só a roupa, ela vai levar a palavra, o encorajamento àquela família. Ela vai levar muito mais do que simplesmente doar alguma coisa para saciar o lado material daquela família. Leva a filha, por quê? Porque ela precisa aprender pelo exemplo, não só pelas palavras, né? Assim também fez muito Jesus, ensinava pelo exemplo. Quem é essa pessoa? Pouco importa. Ela não estava preocupada em se mostrar à sociedade da qual ela participava. Muito pelo contrário, ela estava ali simples e só para ajudar. Teve uma palestra do Simão Pedro em que ele Estamos escutando você, Denizar, pode seguir. É que caiu a conexão aqui, um minuto só. Ah, tá bom. Então, o Simão Pedro, vou sem aparecer mesmo. O Simão Pedro, ele conta que estava na casa espírita onde trabalham e era a semana do Natal. E batem a porta da casa e alguém que ali estava foi atender e era um homem que rogava ajuda. Ele, naquele momento, ele estava desempregado e estava precisando colocar alimento em sua casa. Ele, então, falou aos seus filhos, olha, eu vou sair, vou ao supermercado e vou comprar alimentos. Então, a pessoa que atendeu essa pessoa, ele liga para uma dessas nossas queridas amigas, né, que cuidam da assistência social, e toda casa espírita tem, né? Aqui eu não vou falar nome, porque todo mundo conhece, né? Quem é, quem são, né? Desculpa. E esta pessoa atendeu e disse, pede para ele aguardar um pouco, que eu já estou saindo e vou aí para atendê-lo. Pegou uma dessas cestas prontas, passa no supermercado e pega essas sacolinhas de supermercado e pega da cesta e distribui esses alimentos na sacolinha e chegando lá no centro, ela entrega a este pai de família. Vamos analisar um pouco o que essa nossa amiga fez. Primeiro, ela cuidou para que o alimento estivesse à disposição daquela pessoa que precisava. Saiu de sua casa e foi prestar esse serviço a esse nosso amigo que estava precisando. Colocou nas sacolas do supermercado, por quê? Porque o pai de família falou para os filhos que ia onde? No mercado. Então, era importante para a dignidade daquele pai chegar em sua casa com as sacolinhas do supermercado. Então, prestem atenção, né, naquilo que é importante, né?
não é aquela caridade que humilha, é uma caridade que engrandece, né, aquele que faz, porque percebe nos detalhes o que é necessário ser feito e não humilha aquele que recebe. Então, a caridade, a gente precisa aprender a construir esta caridade, construir essa ação no movimento do amor exemplificado pelo Mestre Jesus, né? Hoje a gente vê, na sociedade em que a gente vive, que ela mesma cria uma série de barreiras para a gente, ou seja, ela nos permite dar a cesta básica, dar roupa, ela nos permite tudo que é material, mas ela nos inibe a palavra que pode dar um encorajamento para aqueles que estão necessitados. Para o quê? Para não ferir a crença divergente do outro. Gente, a gente precisa pensar um pouco nisso, né? Porque falar de Jesus, falar do Evangelho, acho que não fere ninguém. Toda doutrina ou religião tem como base o quê? Deus, Jesus, toda a doutrina cristã, seja espírita cristã, seja católica cristã, seja evangélica cristã, a base é a mesma, gente. Então, o que a gente percebe hoje? O aumento de suicídios, suicídios de crianças, suicídios de jovens, drogas. Tá? E tudo isso talvez pudesse ser amenizado, né, com a palavra fraterna, porque não adianta a gente só levar o alimento para o corpo. Essas pessoas, elas estão precisando muito mais do que só o alimento. Elas precisam da palavra que auxilie, do exemplo que modifique talvez a sua vida. Tem que ser acender uma luz nesses corações que estão no momento sofridos de sua passagem pela matéria. Então precisamos entender que esse processo de caridade vai muito além do só entregar aquilo que faz bem para o corpo. Precisamos fazer muito mais que isso. Lembrando que Jesus não negava a ninguém a palavra amiga, a conversa, e muitas vezes Jesus teve que contrariar as leis sociais da época em que ele viveu. Não as de Deus, aquelas ele veio consolidar, mas as leis sociais, quantas e quantas vezes ele mostrava que o caminho poderia ser diferente. Assim também nós devemos ter como objetivo levar muito mais do que só o bem material para as pessoas que estão necessitadas. Não queremos de forma alguma transformar ninguém em espíritas, não é necessário isso, né? Falar de Jesus não quer dizer que nós temos que mudar a crença de ninguém. A verdadeira caridade, ela é transformadora. É aquela que recebe e faz aquele que recebe ter a humildade de agradecer a Deus aquela ajuda. E também para aquele que toma a ação de agir no bem, traçar uma nova caminhada para construir um ser irradiante deste amor, transformador de nossas vidas. Para entender um pouco o que é esse ser irradiante, vamos pensar no Chico. Tá? O Chico que exalava o quê? Amor. Tanto que ele é Chico Amor Xavier, Chico Caridade Xavier,
ele era capaz, realmente a mão dele, a esquerda, não sabia o que fazia a direita, porque ele praticava a caridade naturalmente. E quando a gente pratica essa caridade natural, a gente vira um imã, traz para o nosso lado todos aqueles que necessitam. Quantas e quantas pessoas não iam visitar o Chico? Necessitados de uma palavra amiga, necessitados de ver as cartas dos parentes que deixaram a matéria. Muitos procuravam o Chico. Por quê? Porque ele era um imã, ele era caridade, ele era amor. Outro exemplo, Bezerra de Menezes. Bezerra de Menezes saía caminhando pela rua e as pessoas iam buscando a ajuda dele, né? Tanto que ele dava o relógio, o anel, que para ele isso não significava nada, né? Ele era também um exemplo de amor irradiante. Tanto que quando ele punha as mãos nos bolsos e nada encontrava para doar, ele doava o quê? Um abraço. Um abraço que era cheio de energias transformadoras. Energias que faziam com aquele que recebia a mudança, porque era carregada de amor verdadeiro. Então é esta caridade que a gente precisa aprender. Estamos distante, colocamos, Jesus está muito distante daquilo que nós somos. Temos Chico, temos Bezerra, temos Irmã Dulce, temos Madre Teresa, temos inúmeros exemplos de caridade verdadeira. Cabe-nos o quê? Começar a trilhar esse caminho, para que um dia a gente possa realmente entender a frase do Mestre Jesus, que a mão esquerda não saiba o que faz a nossa mão direita. Eu queria agradecer essa oportunidade e aproveitar, né, que é a última minha conversa sobre o Evangelho deste ano, agradecer a todos vocês, desejando a vocês um Natal cheio de Jesus, e temos que aprender realmente que o importante é termos Jesus nesse final de ano, né? E que o ano que vem seja um ano repleto de notícias melhores que tivemos esse ano, embora foi um grande aprendizado para todos nós. Um abraço a todos vocês, e se o Macário me convidar, eu estarei aqui ano que vem novamente. Um abraço a todos. Obrigado, Denise. Se ele não te convidar, eu já te convidei, tá? Então não tenha. Vai que ele esquece, então eu já estou convidando já, tá bom? A gente conta com você no ano que vem para estar presente com a gente, trazer aí sua palavra, sua interpretação. Muito legal, muito bacana. Obrigado aí, tá? E um ótimo Natal para você também. Eu acho que a gente se vê até lá, mas tá bom? Tá ok. Um abraço a todos. Outro. Tchau, tchau. Bom, pessoal, a gente vai dando sequência agora e tem a leitura do livro Pão Nosso, que é o capítulo 48. Eu vou ler o livro, falar um pouquinho depois sobre ele e vou compartilhar minha tela com vocês. Aí vocês vão acompanhando aqui junto comigo. Só um momentinho. A gente já chega lá, tá aqui. Vocês já estão vendo minha tela aí? Sim? Sim. Então tá bom. Então vamos seguir. Então, capítulo 48 do livro Pão Nosso, e o título é Compreendamos, e é Paulo, né, que traz uma frase interessante: sacrifícios e ofertas e holocaustos e oblações pelo pecado não quiseste, nem te agradam. Então, oblações, o que é? Ato de fazer uma oferta a Deus ou aos santos, tá? E holocausto, para os antigos hebreus, era o sacrifício praticado onde a vítima era queimada. Então, bem pesado, né? Mas pode significar também sacrifício e expiação, tá? E aí eu vou seguir com o texto aqui, depois a gente fala um pouquinho mais desses pontos aqui que aparecem nessa primeira frase.
O mundo antigo não compreendia as relações com o Altíssimo senão através de suntuosas oferendas e pesados holocaustos. Certos povos primitivos atingiam requintada extravagância religiosa, conduzindo sangue humano aos altares. Tais manifestações infelizes vão se atenuando no cadinho dos séculos. No entanto, ainda hoje se verificam lastimáveis pruridos de excentricidade nos votos dessa natureza. O cristianismo operou completa renovação no entendimento das verdades divinas. Contudo, ainda em suas fileiras costumam surgir absurdas promessas que apenas favorecem a intromissão da ignorância e do vício. A mais elevada concepção de Deus que podemos abrigar no santuário do Espírito é aquela que Jesus nos apresentou em nolo revelando o Pai amoroso e justo, à espera dos nossos testemunhos de compreensão e de amor. Na própria crosta da terra, qualquer chefe de família, consciencioso e reto, não deseja os filhos em constante movimentação de ofertas inúteis, no propósito de arrefecer-lhe a vigilância afetuosa. Se tais iniciativas não agradam aos progenitores humanos, caprichosos e falíveis, como atribuir semelhante falha ao Todo Misericordioso, no pressuposto de conquistar a benemerência celeste? É indispensável trabalhar contra o criminoso engano. A felicidade real somente é possível no lar cristão do mundo, quando seus componentes cumprem as obrigações que lhes competem, ainda mesmo ao preço de heróicas decisões. Com o nosso Pai Celestial, o programa não é diferente, porque o Senhor Supremo não nos pede sacrifícios e lágrimas, e sim ânimo sereno para acertar-lhe a vontade sublime, colocando-a em prática. Esse texto ele é interessante, eu acho que a gente que participa do Espiritismo já tem, de certa maneira, né, um desapego a símbolos, a imagens, e também a questões de sacrifício, então nem se fala, né? A gente entende um pouco melhor isso, mas, infelizmente, ainda há, né, para algumas regiões, em alguns locais do mundo, e etc., sacrifícios, né? Pessoas que mutilam o corpo, pessoas que devotam grande valor a objetos, né, externos e acham que através desses objetos ou de certos sacrifícios, como fala, né, o texto, que ela vai se aproximar de Deus, né? E esse texto fala de Deus, de Jesus, enfim, da sua evolução. E esse texto fala exatamente o contrário, né? Que não é dessas ofertas que vão nos deixar mais próximos da espiritualidade, né? Mais próximos da nossa evolução, etc. Então, que a gente tem que focar no que é importante para Jesus, para o Mestre, né? Que é a nossa transformação para o caminho do amor, para o caminho do bem, né? O ponto é que a gente, como humanos, né? A gente é cheio de subjetividades, né? Desde muito cedo a gente cria muitas coisas, né? A gente cria mitos, né? Tem pinturas, né, dos nossos ancestrais nas cavernas que datam 50.000 anos, né? Então a gente assim, somos pessoas muito subjetivas, né, nesse aspecto, o que é muito bom para várias coisas, mas para o caminho cristão, para o caminho da luz, né, para a gente buscar a nossa evolução, não é através de objetos externos que nós vamos chegar lá, né? E aí eu me lembrei de um fato, que acho que vocês vão se lembrar também, que teve uma época que o pessoal pegava a garrafa de água de 2 litros, transparente, e colocava em cima do medidor de conta de luz, né? No interior tinha bastante, para quem... Eu tenho parentes no interior de São Paulo, bom, já estamos no interior de Jundiaí, né? Mas mais para o interior, né? E teve uma época que eu fui para lá, toda a casa tinha várias garrafas de 2 litros, assim, plásticas de refrigerante, cheias de água em cima do medidor, né? Porque alguém, em algum momento, né, indicou ou ouviu ou interpretou que aquilo fazia com que as pessoas economizassem luz, energia elétrica, né? E não tem absolutamente nenhuma relação esse tipo de coisa, né?
Então, e é engraçado, eu falando isso para vocês agora, e a gente observando esse ponto, fica fácil de entender, né? Que, poxa, não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Mas muitas pessoas fizeram isso. E desta mesma maneira, às vezes nós também temos certos rituais, né? Ou objetos, ou algum sacrifício, né? Específico, né? Eu mesmo já tive algumas discussões assim, provocativas com alguns familiares ali quando chega naquela parte, a época da Páscoa, né? Ah, eu não como tal coisa, as quartas e as sextas, né? E aí depois, num mesmo momento, um pouco mais adiante, você vê que a pessoa, sei lá, fala alguma coisa, ou faz alguma coisa, ou briga com alguém, e aí você fala, poxa, o que adianta, né? Você ter um gesto externo achando que você está se aproximando, né, da espiritualidade, alguma coisa, mas dentro de você nada muda. Então não adianta nada. É que nem colocar essa garrafa do lado de fora do medidor de energia, achando que você vai economizar energia. Você não vai, desculpa, não vai. Né? Não adianta você encher sua casa de badulaques e de tantas outras coisas, né? Ferradura virada de ponta para cima, para prosperidade, comer romã, né, na virada do ano, né, achando que eu já fiz tudo isso daí, o tanto de romã que eu como, eu já deveria estar milionário, né? Não adianta, né? Não é isso que vai nos mudar, o que vai fazer as coisas acontecerem para nós, né? Até quem gosta de futebol, né, tem não é uma piada, mas um comentário corrente, né? De Francisco Santo, Mandinga, Reza, Macumba, seja lá o que for ganhar esse campeonato, né? Só ia ter o Bahia e o Vitória campeão, né? Do futebol, né? Porque é muito presente essa cultura, né? Desses simbolismos na Bahia, né? Enfim, mas para fechar aqui a noite de hoje, é dizer que não está fora de nós o nosso caminho. Ele está dentro de cada um de nós. E é aqui dentro que a gente precisa ir agregando coisas, né? Mais amor, mais perdão, mais caridade, mais carinho, mais proximidade com as pessoas, né? É aqui dentro, é dentro de nós que está o caminho, tá? Então é isso que eu queria trazer e comentar para vocês e que, né? Assim como o Denizar comentou, dezembro eu acho que é um período muito interessante que todo mundo fica um pouco mais sensível, né? Então que a gente consiga através dessas reflexões, né, desse momento tão legal, tão importante para cada um de nós, né, descobrir, né, quais são as alegorias que a gente está usando, psicológicas ou não, que nos impeçam de avançar, que a gente consiga remover e dar mais alguns passinhos ali no caminho do Cristo, tá? Era isso que eu tinha para comentar para vocês, obrigado. E agora eu chamo a Gracinha para fazer as vibrações, que é um momento super importante da noite de hoje, onde a gente, através dos nossos pensamentos, né, da nossa energia, da nossa vibração, a gente vai a tantos lugares e pessoas, né, necessitadas. Pode ir, Gracinha. Precisa desmutar, tá? Acho que tá no mudo, tá, Gracinha? Eu não consigo desmutar você aqui. Conseguiu? Ótimo. Tudo bem? Tudo ótimo agora. Então vamos, meus amigos queridos, nesse momento de tanta paz, de tanta alegria, de tanto amor, fazer a nossa parte de doação, de amor, onde recebemos da espiritualidade esse momento tão festivo para todos nós. É muito importante estarmos aqui reunidos em nome de Deus e de Jesus. E aproveitando o máximo desse momento, nós vamos nos doar através das nossas vibrações com bastante amor para todo o nosso universo. Vibremos por esse universo maravilhoso, tantas coisas boas tem para trazer para nós, tantos ensinamentos, tantos momentos que podemos aproveitar e praticar o bem. Vamos fazer a nossa caridade, caridade através das vibrações.
Vibremos também por todos os países, por todos os povos que passam por momentos difíceis, principalmente aqueles irmãos que estão envolvidos pelas guerras, pelos terremotos, pelas enchentes, pelas misérias. Vamos pensar com mais amor por esses povos e orar por eles, para que eles sejam firmes, fortes, suficientes e corajosos para enfrentar esse desafio que eles se encontram neste momento. Vamos envolver também, vibrar por todos os países, por todos os nossos irmãos que se encontram em situações difíceis. Vibrar, Senhor, pelos hospitais, por aquelas criaturas que estão ali em seus leitos, numa situação delicada, com muita dor, com tanto sofrimento, com tanto medo, Senhor. Quantos irmãos desses não têm medo, porque eles já pensam, vou morrer. E nós, mal sabem eles que a morte, muitas vezes, é um alívio para o espírito. Vibremos por esses irmãos, para que eles sejam amparados em luz e muito amor. Vibremos também pelos idosos que se encontram em casa de repouso, em asilo, em seus lares, se sentindo rejeitados pelos seus familiares. Que as nossas vibrações de amor cheguem até esses nossos irmãos, envolvendo em muita luz, em muito amor, trazendo a eles a paz, coragem, alegria nos momentos mais difíceis que eles se encontram. Vibremos também pelos jovens que trabalham, pelos jovens que estudam e pelos jovens marginalizados. Quantos jovens nós nos encontramos pelas ruas, perdidos pelas drogas. Oremos por eles, vibremos por eles, para que eles possam sair dessa situação que eles se encontram. Vibremos também pelas crianças, rogando a Jesus para que mãos abnegadas possa conduzir essas crianças por um futuro melhor. Vibremos pelos lares em desarmonia, para que haja paz, compreensão, união entre esses nossos irmãos. Vibremos pelos nossos amigos, pelos nossos vizinhos e pelos nossos inimigos. Vibremos pela paz e união de todas as religiões em torno do nosso Mestre Jesus. Vibremos por aqueles irmãos que se encontram desempregados nesse momento, que com o auxílio da espiritualidade, eles possam conseguir novamente uma oportunidade de trabalho e aproveitando também vibrar pelas empresas, Senhor, que elas possam crescer, que elas possam ter condições melhores para dar oportunidade a esses nossos irmãos. Vibremos também pelos nossos irmãos desencarnados, onde quer que se encontre, que recebam a paz, que recebam a luz. Vibremos pelos nossos familiares, entes queridos, que partiram e deixaram saudades, que recebam todo o nosso amor, que recebam toda a nossa gratidão. Vibremos por aqueles irmãos que nos pedem oração nos seus momentos difíceis, que as nossas vibrações de amor cheguem até eles, amenizando, tranquilizando seus corações, envolvendo em fé e muita esperança. Vibremos também, Senhor, pelos irmãos que se encontram depressivos, Senhor, essas criaturas que acabam perdendo a vontade da vida, muitos deles se levam ao suicídio. Que Deus os ampare, que Deus os proteja, que a espiritualidade amiga possa trabalhar pelo bem desses nossos irmãos. Vibremos, Senhor, pelos nossos familiares, entes queridos, que partiram e deixaram saudades, que recebam todo o nosso amor, que recebam toda a nossa gratidão. Vibremos por todos os trabalhadores dessa casa, por todos aqueles que hoje não puderam comparecer no nosso trabalho, mas que recebam as nossas vibrações de amor e sejam parados pela luz do Mestre Jesus. Vibremos pelo nosso lar, rogando a Jesus que nos abençoe, nos ilumine sempre, que esteja sempre presente no nosso lar, nos amparando, nos abençoando, nos fortalecendo, para que sejamos bons cristãos, podendo estar fazendo a caridade através do nosso amor. E assim, vibremos por todos nós que aqui estamos nessa noite, encarnados e desencarnados, para que possamos nos envolver em paz, em luz, em amor, e ter a consciência de sempre procurar fazer o bem, auxiliar a todos sem intenção alguma, Senhor, fazendo de coração, como diz Francisco de Assis,
Senhor, fazendo de nós um instrumento da vossa paz. E assim, meus irmãos, que Deus os abençoe, que Deus os ampare, que vocês sejam envolvidos em muito amor. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Obrigada pela oportunidade. Que assim seja. Nós que agradecemos você. Obrigado. É contigo, Macário. Queridos irmãos, queridas irmãs em Cristo, vamos manter os nossos pensamentos unidos, em harmonia com o Mestre Jesus, nosso modelo maior. E agradecer por esse banquete de paz, de luz, de energia positivas que recebemos. Aproveitando esse clima de doação que nos liberta das dificuldades maiores, para nos conectarmos com o nascimento do Mestre Jesus, não importa se foi agora ou não, mas que possamos manter essa energia de amor, de paz, de luz, de acreditar no Mestre Jesus, de acreditar em nós mesmos que podemos fazer a diferença. Fazer a diferença para um mundo melhor, para uma sociedade mais justa. Agradecendo pelo muito que recebemos do Mestre Jesus desde todos os tempos e que possamos transformar essas doações, esse banquete que recebemos em trabalho de regeneração nossa, como também dos nossos semelhantes, através dos nossos exemplos. Que possamos, Mestre amado, continuarmos nessa busca da nossa superação de nós próprios, superação para que possamos contribuir convosco, com o Criador, nesse momento de transição planetária. E que assim, Mestre amado, essa luz do teu exemplo possa nos contagiar de maneira positiva, para que também possamos integrar como bons soldados do combate e assim nos transformarmos, cuidando de nós próprios e até agradecendo por um momento que nós estamos passando, talvez um momento difícil, talvez não um momento realmente difícil, mas um momento desafiador. E entendermos que se estamos aqui nesse momento, nessa passagem, nessa pandemia, é porque alguém na espiritualidade maior, nossos mestres, nossos mentores, amigos, acredita que possamos fazer alguma coisa e nós podemos. Com as nossas vibrações, com a nossa vontade, trabalharmos de tal maneira que cada dia seja melhor do que o outro. Que possamos ter esse pensamento positivo, de edificação, para que no próximo ano, no próximo dia, daqui para frente, a gente possa começar a reverter essa situação. Que possamos, como nos alertou a nossa irmã, através do Divaldo Pereira Franco, Joana de Ângeles, que faltou um pouquinho mais de amarmos uns aos outros para que essa pandemia não se estabelecesse. Então, que possamos cuidarmos dos outros, amar mais, termos mais pacientes, mais paciências, mais participações, e nos colocarmos reforçando o que disse a nossa irmã, para que nós terminamos. Reafirmando o nosso agradecimento por mais esse banquete de luz. Que ele não termine aqui, que continue nos nossos retornos aos nossos afazeres, nos nossos lares, no trânsito, na sociedade, onde quer que estejamos. E assim nos colocamos sempre à sua disposição, mestre amado. Trabalhando para que seja Natal todos os dias e não somente no mês de dezembro, numa data específica. E tenhamos esse coração aberto, fraterno, todos os dias. E assim reforçamos na prece de Francisco de Assis, dizendo: Senhor, faça de nós um instrumento da vossa paz. Obrigado a todos, muita paz, muita luz e até a próxima. Muitíssimo obrigado. Obrigado a todos vocês que estão acompanhando online. Tenham um ótimo final de semana. Pessoal do centro, ótima reunião para vocês.
Boa noite, Tchau, Débora. tchau, Boa pessoal. noite, gente. Excelente Boa noite a noite, todos. Lúcia. Tchau, tchau. Tchau, gente. Obrigada, Fábio. Obrigado a vocês. Tchau, tchau. Obrigada.